da semana, quem nunca leu, mas essa aula inteira foi baseada no primeiro capítulo aqui do Hobbit, tá bem? Bom, primeiro vou contar rapidinho como que Tolkien escreveu o Hobbit. O Hobbit, ele foi publicado em 1937, bem? E eu não sei ao certo quanto tempo antes, eu creio que uma média de mais ou menos um ano antes disso, o Tolkien estava sentado no escritório dele, corrigindo provas. Por quê? Porque o Tolkien ele era um católico tradicional, tinha vários filhos, se não me engano, ele tinha 4 filhos. A mulher dele não trabalhava e ele tinha um emprego de professor de filologia em Oxford. Era um emprego bom, mas temos que lembrar que era um pouco sofrido. E aí ele trabalhava, ele pegava um bico corrigindo provas de outros professores. Então, o professor ia lá, pagava para ele, ele corrigia a prova. Então, imagina ele sentado com umas, sei lá, imagina prova de universidade, deve ter umas 300 páginas, 300 pilhas de provas, correções feitas, correções não feitas, ele cansado e tal. Aí ele encontrou uma folha em branco. Não era uma resposta, era uma folha inteira. A pessoa não respondeu uma única pergunta. Aí ele pegou a canetinha dele, foi lá e tal, escreveu assim. Deixa eu ver a frase em inglês no original que tá na próxima. In a hole in the floor was a hobbit. Em uma toca no chão estava um hobbit. Vivia um hobbit. Se eu não me engano, o original é lived, vivia. E aí ele escreveu isso e depois ele ficou assim, tá bom, mas o que é um hobbit? Ele não sabia o que era um hobbit. Ele simplesmente pegou e escreveu. Sabe quando a gente pega uma folha de papel, uma caneta e vai escrevendo coisas aleatórias ali? Então, ele fez a mesma coisa e não sabia o que era o hobbit. O que que ele fez? Ele então passou a contar a história do Hobbit. Esse Hobbit chamado Bilbo Baggins, traduzindo para o português, Bilbo Bolseiro. E aí ele passou a contar à noite, antes de dormir, essa história para os filhos dele. Todos os dias ele contava um pedacinho da história. E aí ele resolveu escrever a história, deixar aquilo arquivado, não só na memória dele. Nós temos que lembrar que o Tolkien, falar um pouquinho agora da história do Tolkien. O Tolkien, ele teve uma vida bem sofrida. Eu falei do Hobbit, falei como surgiu. Eu deveria até ter começado por Tolkien, não pensei nisso, mas vamos do jeito que iniciamos mesmo. O Tolkien, pessoal, ele nasceu em 1892, em Bloemfontein, na África do Sul. Na época, a África do Sul era parte do Império Britânico, tá bem? E por que que ele estava lá? Porque o pai dele trabalhava como banqueiro, trabalhava numa empresa de bancos, ele foi transferido para a África do Sul. Ele nasceu lá, ele tinha um irmão, o irmão mais novo nasceu um pouco tempo depois, e teve uma vez que ele tinha ali uns 4, 5 anos, ele veio passar o Natal na Inglaterra com a família da mãe, o pai ficou na África, chegou uma carta no ano novo dizendo que o pai dele tinha morrido. E assim, foi um baque tremendo. A mulher do pai dele, no caso, a mãe do Tolkien, a Mabel, ela pegou o dinheiro do seguro, vendeu o que eles tinham lá na África do Sul e ficou na Inglaterra mesmo. Acontece, nesse processo todo de dor, luto e tal, que ela se converte ao catolicismo. Sim, o Tolkien não era católico. O Tolkien, ele era anglicano, um protestante anglicano. E a mãe dele se converte ao catolicismo e leva ele junto. Nisso, o Tolkien passa a morar numa casa do campo. Não me lembro agora qual cidade que era, eu acho que era Southampton. Ele passa a viver nessa casa de campo e lá ele tinha 8 anos, mais ou menos. 7, 8 anos. Então aquilo marcou muito ele.
Por exemplo, quem aqui já leu O Hobbit e quem não leu, me desculpe, mas eu tenho que fazer esse spoiler, sabe que tem um capítulo importantíssimo sobre as aranhas, correto? É, Correto. Sabe de onde veio esse fascínio de Tolkien por aranhas? Por exemplo, no sei. Silmarillion tem uma aranha, no Hobbit tem aranha, no Senhor dos Anéis tem aranha, tudo tem aranha. Por quê? Porque quando o Tolkien tinha 7 anos, ele estava brincando na floresta, no bosque que tinha perto da casa dele, uma aranha picou a mão dele e ele ficou muito doente. Era Ficou, uma tarântula, se eu não me engano. ficou com febre, passou mal à noite, e assim, ele era pequeno, então aquilo marcou muito ele. Pronto, descobrimos de onde que Tolkien gostava de aranhas. Experiência única. Única, é a mesma coisa que no Brasil, escorpião pica a gente, só que escorpião é difícil de colocar num livro. Colocar um escorpião gigante lá é muito difícil. Aí, outro exemplo também são as árvores. Quem já leu O Hobbit e o Senhor dos Anéis sabe que Tolkien, quando chega em árvore, ele fala bastante coisa. Tem a árvore da festa no Senhor dos Anéis, tem as florestas que Tolkien descreve como as árvores eram, tem os Ents, que a gente vai ver no Senhor dos Anéis, ou melhor, a gente não vai fazer o curso Senhor dos Anéis, mas quem for continuar a ler vai encontrar os Ents lá depois. Ou seja, a árvore também marcou muito o Tolkien. E por que que marcou muito? Porque todo dia o Tolkien gostava de sentar debaixo das árvores e simplesmente ficar pensando. Ele sentava, pegava às vezes um livro e ficava lá, pensando, pensando nas coisas. Ou seja, esse pedacinho da infância de Tolkien foi bem crucial para a história. Foi aí que ele aprendeu a gostar das coisas simples. Gostar de uma casa com uma família, gostar de um jantar, gostar do campo, até que eles têm que mudar para a cidade quando ele tinha 12 anos. O irmão dele, se eu não me engano, tinha 7, 8, mais ou menos. Quando ele faz 14 anos, a mãe dele morre. Aí eles ficam órfãos. A mãe dele morre na fábrica e ele nem pôde se despedir. O que que acontece? O padre que foi responsável pela conversão deles, ele era da congregação de São John Newman, do cardeal Newman. E ele acolhe os meninos lá. Quando eles chegam lá, o Tolkien ele era já muito inteligente. Por quê? Isso ele com 14 anos. Com 15 anos, ele já tinha fluência em inglês, latim, grego e começava os estudos das outras línguas nórdicas. Entendeu? Para minha surpresa, o Tolkien ele era homeschooler até os 14 anos. A Mabel que ensinou tudo isso para ele. Então, o Tolkien passa a viver nesse orfanato da congregação de São João Newman. Nisso, quando ele tem 16 anos, ele está se preparando para um exame. Por quê? Ele tinha ficado com a herança, beleza. A herança para ele e para o irmão dele, dividiram. Só que o dinheiro não era suficiente para pagar a matrícula dele numa universidade. Então ele tinha que conseguir uma bolsa. E se eu não me engano, eu não me lembro agora se a bolsa que ele ia concorrer, se ele passasse no exame, eu não lembro se era de 50% ou 100%, mas o fato é que era uma bolsa de um valor alto. Ele tinha que passar, era a única chance dele se dar bem na vida, porque o dinheiro também não era suficiente para ele começar um negócio próprio. Então, ele ia prestar esse exame com 17, 18 anos. Quando ele tem 16 anos, ele conhece a futura mulher dele, que também era órfã, morava no orfanato com ele, e ela era 2 anos mais velha. Isso é engraçado. Mas tem duas coisas que atrapalharam o relacionamento. Primeiro, ela era protestante e ele católico. E segundo, ele começou a ir mal nas provas. Ele começou, por exemplo, a levar flores para ela, ele escrevia poemas para ela, escrevia cartas para ela, eles passeavam no campo, conversavam. Nisso ele deixava de estudar um pouco, começou a ir mal nas provas. Quando o padre, eu não lembro agora o nome do padre, acho que era Francis. Quando esse padre descobriu, ele
Cancelou. Ele falou assim: você não vai falar com ela até você passar na prova. Você tá louco? Beleza, você tá apaixonado, muito bem, mas não, você não, eu não vou deixar você se lascar na vida por causa de mulher. Não, você espera. E ficaram 2 anos, isso, 2 anos sem se ver. Morando na mesma casa, 2 anos sem se falar. Ele fez a prova, ele passa na prova. Quando ele passa na prova, ele vai todo contente, né? Compra um buquê de flores, escreve ali cartas, poemas. Ele vai encontrar a Mabel. E nisso, ela estava noiva. Eu acabei me confundindo aqui. Ele só pôde falar com ela depois da universidade. Então, ele foi falar com ela lá com uns 20 e pouquinhos anos. O que aconteceu? Ele voltou da universidade, todo feliz. Ela estava noiva. E ela falou assim, viu, eu não achei que você fosse voltar. Eu achei que você ia embora. Aí ela larga o cara e fica com o Tolkien. Só que o Tolkien fala assim, olha, para você casar comigo, você tem que ser católico. Se você for protestante, você não vai casar comigo. Se você não buscar a santidade como eu busco, você não casa comigo. E aí foi. Ela foi batizada, recebeu a primeira comunhão e buscaram uma vida de santidade juntos. Mal se casaram, ele é convocado para ir para a guerra. Nessa época estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial. E aí, como ele conhecia muitas línguas, ele foi convocado para ficar ali, é, tanto nas comunicações quanto no campo de batalha. Senão, eu acho que eu estou confundindo. Eu estou confundindo a história, perdão. Ele foi para o campo de batalha mesmo. No campo de batalha, foram ele e os amigos dele. Os amigos que ele conhecia de longa data. No campo de batalha, acontece um evento que quem souber não fale, porque eu vou deixar esse evento reservado para o final, para o último slide. Então, quem souber não fale. Aconteceu um evento que fez com que ele voltasse para a Inglaterra. Ele foi dispensado da guerra. O que aconteceu? A guerra marcou muito Tolkien. Então, antes dele ir para a guerra, ele tinha um costume de criar línguas. Ele criava línguas. E aí ele criava as línguas. Aí ele dizia assim: bom, mas se a língua existe, alguém tem que falar a língua. Aí ele criava os povos que falavam aquelas línguas. Se esses povos existem, eles têm que existir em algum lugar. Aí ele criava um mapa de onde esses povos viviam. Se o mapa existe, é porque tem história. E aí criava a história, e foi assim que surgiu. Há algumas coisas que marcaram o Tolkien, então, desde a infância até o retorno da guerra. Um, prazer pelas coisas simples. Isso Chesterton influenciou muito ele. Dois, vida comum e rural. Três, antitotalitarismo. Tarista, né, no caso, ele viu que os regimes totalitários causam problema. Depois, ele era antiliberal e católico fervoroso. E não menos importante, eu diria que talvez o principal, seu amor pelas línguas e filosofia católica. Maravilha. Isso aqui é a base de Tolkien, tá bem? Para a gente entender Tolkien, a gente tem que entender essas coisas aqui. Eu disse aqui na última frase que a gente pode até dizer que Tolkien ele acabou descrevendo o Brasil quando ele falava da Inglaterra. Porque o Tolkien ele até escreve em uma das cartas dele que o condado, os hobbits, eles representam a Inglaterra colonial. A Inglaterra tradicional, antes da modernidade chegar, que gosta de viver no campo, não gosta de aventura, gosta de uma família, gosta de coisas comuns. Talvez quem estuda história tenha notado isso. E o Brasil tradicional, ele
também é extremamente enraizado nesses costumes. Se nós pegarmos os brasileiros bem católicos de 100 anos para trás, eles gostavam das mesmas coisas. Eles gostavam de comida, os hobbits também gostavam de comida, gostam de comida, gostam do campo, gostam da família, não gostam de ficar saindo por aí, viajando, vivendo aventura. Não, o brasileiro tradicional mesmo gosta de ficar quieto na casa dele. Gosta de brincar? Gosta. Gosta de amigos? Gosta, mas ele prefere o canto dele. E assim, para quem já lê, quem aqui leu O Senhor dos Anéis? Só para ter uma ideia, o quanto que eu devo falar. Alguém que já viu o filme O Senhor dos Anéis? Eu já. Pode repetir a pergunta? Alguém já leu ou assistiu O Senhor dos Anéis? Os dois. Tá bem. Para quem não leu e não assistiu, eu vou deixar na curiosidade, vocês não falem. Mas os hobbits foram extremamente importantes para que a guerra fosse vencida. Que guerra? Não sei, vocês vão ler lá no livro ou no filme. Eu atiço a curiosidade e vocês vão buscar. Para sanar, é só lendo mesmo. E se assistir o filme primeiro, vai ficar com uma má impressão, porque o filme ele muda algumas coisas. Os hobbits, eles são um povo pequeno. Parece que o hobbit não vale nada e tal. E o Brasil é dessa forma. Gente, a Europa, ela tem mais de 3.000 anos. O Brasil tem 500. Ou seja, o Brasil tem ali uns 15% da idade da Europa. E, ao mesmo tempo, o Brasil ele conseguiu ter mais dinheiro que muitos países da Europa, conseguiu ser mais católico que muitos países da Europa, conseguiu ser maior que muitos países da Europa, conseguiu ser um império mais poderoso que muitos países da Europa, conseguiu ser mais influente que muitos países da Europa. O que eu estou querendo dizer? O Brasil, em 500 anos, fez o que a Europa conseguiu fazer em 3.000. Entendeu? Estão no mesmo marco, mas um fez em 3.000 e o outro em 500 anos. Se nós pegarmos um corredor, corrida de 100 metros, um faz em 20 segundos, o outro faz em 2 minutos. Beleza, os dois chegaram no mesmo lugar, mas o cara foi mais rápido. Ou seja, de certa forma, nós podemos dizer que o Brasil tem vantagem por isso. Bem, vamos prosseguir. Como eu falei, a primeira frase do livro era, deixa isso aqui que eu apertei. In a hole in the floor was a hobbit. Se eu não me engano, aqui was era lived. Depois eu tenho que conferir. Numa toca, no buraco no chão, vivia um hobbit. Ou seja, o que é uma toca? Vocês já viram uma toca de coelho? Sim. Sim. Mas estou falando uma toca de coelho no meio de uma floresta. Não estou falando toca de coelho no zoológico, na casa do amigo. Vocês já foram num bosque, numa floresta, e ficaram vagando e encontraram uma toca de coelho? Não. Por quê? Porque a toca não é para ser achada. A toca é feita num lugar escondido justamente por isso. O coelhinho não quer ser achado. Quem mora em toca é muito escondido, está pouco visto. Ou seja, toda essa coragem, essas virtudes que os hobbits têm, estão ali escondidas numa toca. Nós vamos ver que os hobbits eles têm uma coragem especial. O Gandalf fala isso lá no final do Hobbit. E os hobbits surpreendem. O Hobbit não, o Senhor dos Anéis. O Hobbit, você pode conhecê-los e estudá-los por, se não me engano, ele fala por 100 anos. E mesmo assim eles te surpreendem. Por quê? Porque eles têm virtudes ali que são muito escondidas. Por exemplo, um brasileiro. Brasileiro gosta de guerra? Um brasileiro normal. Não estou falando pessoal de esquerda maluco que apoia Hamas. Estou falando um brasileiro normal, com o cérebro funcionando. Ele gosta de guerra, ele gosta de briga? Não. Não. Mas eu não vi, acho que só argentino. Eu acho que só argentino passa um brasileiro numa briga. Não,
Assim, aqui na região Nordeste é uma briga, né? Mas Por exemplo, o que que eu tô querendo dizer? O brasileiro, ele não gosta de guerra. Ele não gosta de luta, de briga, de coisas violentas que causem morte e destruição. Mas se ele tem que ir pra lá pra defender o que é dele, ele vai com tudo e ninguém para. Sim ou não? Vocês já viram as histórias dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial? É uma história Uhum. melhor que a outra. É uma melhor que a outra. Eu vou deixar a mensagem aqui fixada só para não esquecer de contar. Brasileiros na Segunda Guerra. Vou deixar aqui fixada para não perder e se eu esquecer, me lembro. Ao mesmo tempo que os hobbits estão escondidos, vamos focar agora no Bilbo. O Bilbo, ele está vivendo de uma maneira muito confortável. Ele é rico, ele vive as tradições da família dele e ele vive no sossego. Ele não faz nada de errado. Então, aparentemente, a vida ali tá boa, concordam? Ele tem dinheiro, ele mantém a tradição da família dele, ou seja, o bolsão, o nome da família dele, ele mantém limpo, ele mantém tudo organizado e ele é sossegado, ele não causa problema, não erra. Se nós olharmos, a gente fala assim, bom, é isso que eu quero ter para mim. Eu quero ter meu dinheiro, uma casa para morar e sossego. Quem não quer isso? Concordam? É maravilhoso. Mas nós entramos aí na zona de conforto. Foi o que aconteceu com o Bilbo. O Bilbo entrou na zona de conforto dele. Ele não fazia nada de errado. O Bilbo dá para brincar aqui que ele é o jovem rico. Ele não fazia nada de errado. Ele vivia de um jeito certo, de um jeito honesto, de um jeito exemplar. Mas ele não se dispunha a algo mais. Mas surge um chamado. Quem participou da aula passada lembra, eu acho que daqui. João, você participou semana passada? Eu não lembro agora. participei. Tá, o João e a Malu, então. Eles participaram, se não lembrarem, eu puxo a orelha deles. Que na jornada do herói, ou seja, na estrutura do mito, sempre é o personagem tá em paz e depois vem alguém chamá-lo e retirá-lo da zona de conforto. Esse chamado feito ao Bilbo, feito ao Bilbo, é feito pelo Gandalf. E o Gandalf, ele chega no Bilbo e dá uma bronca no Bilbo, porque o Bilbo esqueceu quem, quase, né, esqueceu quem ele era, a aparência física. E o Bilbo ficou muito pacato, não gostava mais de aventuras, de passeios, etc e tal. E ali o Gandalf fala que convida ele para aventura, o Bilbo tenta disfarçar, o Gandalf tá nem aí e marca na porta dele o sinal falando que é ali que vai ser a reunião. Que reunião? A reunião dos anões. Ah, que o Bilbo não esperava. Uma festa inesperada. Os anões vão chegando, vão chegando, vão chegando, vão chegando, aquela bagunça toda. E aí dá para dizer assim que o Bilbo, ele nesse momento ele até parece Jonas, porque um chamado é feito, algo é pedido a ele. O Bilbo olha e fala assim: "Não, eu não quero, obrigado, é demais para mim". E se recusa, e se fecha. Aí vem uma tempestade de problemas, vem mais de uma dúzia de anões, acabam com a tua comida, acabam, como ele fala, com o meu piso, com o encanamento, acabam com tudo. A vida dele Uma fica uma dispensa. bagunça, com a dispensa. Tem um momento no livro que o Tolkien escreve que ele foi, sentou no chão da dispensa e desatou a ficar furioso. Teve um ataque ali. Parece Jonas. E de repente ele é jogado. Ele é obrigado a ir nessa aventura. Ele vê que não tem outro jeito. O Gandalf, ele representa aqui um pouco da voz dessa sabedoria antiga. Por que que ele representa a sabedoria antiga? Algum dos senhores aqui já leu o Silmarillion? Já. Ainda não. O Silmarillion, ele conta o que veio antes do Hobbit.
Porque assim, o Hobbit está se passando na terceira era. O Silmarillion vai contar a primeira e a segunda. E a terceira até quase chegar no Bilbo. No Silmarillion, nós vemos que quando Sauron começa a causar problema na Terra-média, né? Sauron, para quem não leu Senhor dos Anéis, é o necromante que vocês encontraram no primeiro capítulo. Quando Sauron começa a causar problema, os Valar, eles enviam os Istari. Primeiro, o que é Valar, o que é Istari? Valar é como se fosse os arcanjos de Tolkien. Os Maiar é como se fossem os anjos de Tolkien. E os Istari é como se fossem os anjos enviados à Terra. Por quê? Os Valar, perdão, eles olham e falam assim, não, o pessoal lá em Beleriand, na Terra-média, eles estão precisando de ajuda. Sauron está causando problema. E vamos enviar um pessoal aí. Aí eles pegam 5 e enviam. Quem são esses? São 5 Maiar. Gandalf, Saruman, Radagast e os 2 magos azuis. E só um conseguiu cumprir o objetivo. Exatamente. Só o Gandalf fez o dever dele certinho. O resto não fez o que devia. O Radagast ajudou? Ajudou, mas ele ficou meio na dele. Qual era a função dos Istari? Eles foram para lá como velhos. Pensa, um anjo, ele tem poder, gente. Ele é um ser extremamente poderoso. Mas por que que eles foram para lá como senhores de idade, como anciãos? Porque guerreiro você tem de sobra. Agora, encontrar alguém que possa nos dar luz, que possa nos dar uma palavra de conselho, isso não é difícil de achar. Isso é difícil de achar. E é essa voz de sabedoria antiga, toda a cultura antiga, que chama o Bilbo. O Gandalf, ele é um núncio da verdade. O que é núncio? Núncio é mensageiro. Ele é um representante da verdade. Ainda que essa verdade, ela pareça velha, ela pareça frágil, apoiada em um cajado. Ou seja, o Gandalf, ele ao mesmo tempo, ele pode significar aqueles padres tradicionais, senhores de idade, velhinhos, que mal conseguem rezar a missa, que são representantes da verdade. Neles, essa verdade parece assim, velha, caduca, frágil, mal fica de pé. Enquanto nós precisamos da sutileza que eu disse semana passada para conseguir entender o quão forte ela é. Porque se você despreza Gandalf, na história, os personagens que desprezam Gandalf recebem uma baita de uma lapada depois. Por exemplo, o Thorin. O Thorin, quando ele dá uma engrossada com o Gandalf acaba com a graça dele, dá uma baita de uma lapada nele. O Saruman desprezou Gandalf, recebeu foi uma lapada, perdeu o cajado dele. O Grima desprezou Gandalf, recebeu foi uma baita de uma lapada. Ou seja, com a verdade, meu amigo, ou você respeita ou você leva a lapada. É desse jeito que as coisas funcionam. Mesmo ela aparecendo apoiada em um cajado. E bom, Erebor, que é a montanha que os anões querem retomar, Erebor parece muito nosso mundo atual. Por que parece muito nosso mundo atual? Assim, todos conseguem pegar o livro rapidão, ou então. Não, deixa, não pega o livro, não. Eu pego o mapa aqui da Terra-média para mostrar. Eu acho que é mais fácil eu mostrar do que eu querer que vocês prestem, consigam enxergar o que eu tô querendo dizer. Aqui, maravilha. Vou compartilhar a tela, só um segundo. Vejam aqui, mapa da Terra-média. Erebor tá aqui, bem embaixo do mouse. O condado tá aqui. Foca em Erebor. Os anões, um dos reinos dos anões, ficava aqui nas Montanhas Cinzentas. Os anões tinham 7 reinos. 2 ficavam aqui nas Montanhas Azuis, um ficava em Moria, um ficava nas Colinas de Ferro, um nas Montanhas Cinzentas,
um em Erebor e o restante em Beleriand. Outro dia eu falo que era Beleriand, tá bem? Mas tá. Eles estavam aqui nas Montanhas Cinzentas. Os dragões que moravam aqui no Urzal Seco, eles invadiram as Montanhas Cinzentas e expulsaram os anões. Nisso, os anões de Moria também foram expulsos. Os orcs foram lá e acabaram com isso. Os orcs, não os orcs, né? O Balrog, perdão, o Balrog. Acabou com isso. Eles vão perdidos, vão vagando por aí e chegam em Erebor. E quando eles descobrem toda a riqueza de Erebor, vou parar de compartilhar o mapa agora, que não preciso mais. Quando eles descobrem toda a riqueza de Erebor, eles acham que vão ficar ali por muito tempo. Beleza, por que que eu falo que parece com a gente? Depois do século XVI, ou seja, depois da revolta protestante, a Igreja Católica o tempo todo está sendo sacudida. Foi expulsa, foi sacudida lá com Lutero. Foi expulsa, foi sacudida com a Revolução Francesa. Foi expulsa, foi sacudida com a Revolução Comunista. Quando finalmente, no século passado, as coisas deram ali uma melhorada, né? Nós tivemos muito grandes santos no século passado. Ela foi sacudida pelo modernismo. Ou seja, a igreja o tempo todo ela está perdida. Ela é expulsa de um lado, ela é expulsa do outro, é sacudida de um lado, é sacudida do outro. E aí, quando nós achamos que finalmente nós vamos poder querer ficar na tradição, quietos, quando nós vamos querer ir numa missa tradicional, sem bagunça, sem música que atrapalhe, sem mulheres no altar, sem padre da TL, sem toda essa bagunça. Quando finalmente a gente acha que a gente consegue fazer isso, vem algum abençoado e acaba com isso. O padre é mandado embora, vem outro, e aí é música que atrapalha, é só mulher em cima do altar, é uma homilia que mais atrapalha do que ajuda. São livros aqui, livros ali, tudo que a gente não quer. Ou seja, fomos expulsos de Erebor, fomos expulsos da igreja que nós queríamos, do mesmo jeito que os anões foram. Estão conseguindo estabelecer um paralelo entre as duas coisas? Sim. E Quando quem é o eu Bilbo da descobri... história? Oi? E quem é o Bilbo da história? Que Cada ajuda um a de nós. reconquistar. Cada um de nós. E quem é a companhia de Durin? De Túrin? Os grupos... Oi? Ou a companhia de Thorin? É, Thorin, confundi. Os grupos católicos que desejam reavivar a verdadeira fé católica. Ah, entendi. Hoje, eu preparei essa aula hoje. Porque, assim, é difícil preparar antes, porque é muita informação, e aí, às vezes, acaba esquecendo alguma coisa. Quando eu fui preparando isso aqui, eu falei assim, meu Deus do céu. Eu já li o Hobbit, eu acho que 5 ou 6 vezes. Já fiz os cursos umas 2 vezes. Padre Paulo, Brasil Paralelo, Guilherme Freire, e a gente não percebe. Tudo isso aqui que eu tô falando para vocês, eu descobri há algumas horas atrás. E isso é maravilhoso. Eu fiquei espantado quando eu fui percebendo isso aqui. Agora vamos ver. Você tem ali um grupo que foi tirado, que perdeu a própria casa. Nós temos a Igreja Católica que está perdida, vagando por aí, encontrando um lugar onde se fixar. Não estou falando que a Igreja Católica está sem líder, tá bem? Não é isso que eu quero dizer. Vocês perceberam que o que eu quis dizer é a Igreja Católica está sendo sacudida. Tá? Nós queremos nos fixar na tradição e o tempo todo nos tiram a tradição. Quem é a voz que dá um pouco de esperança que é possível recuperar? Gandalf. Quem eu falei que Gandalf representa? A antiga sabedoria, a antiga verdade, ou seja, é a própria tradição. De que maneira nós conseguimos retomar essa tradição? Nós conseguimos retomar essa tradição de duas formas. Nós podemos retomar a tradição vivendo
a festa inesperada ou todo mundo virando gatuno. O que eu quero dizer aqui? Na festa inesperada, você tem prazeres comuns da vida. Quem participou comigo nas aulas de ortodoxia, quando nós estamos de ortodoxia, sabe o que eu estou falando. Esses prazeres comuns são o quê? Família, boa comida e bons amigos, bons livros, uma boa casa, boas roupas. Ou seja, são todas coisas lícitas. Não há problema algum em viver. É você viver a santidade no seu dia a dia, nas pequenas coisas da vida. E agindo como o maior dos gatunos, porque para nós conseguirmos recuperar essa tradição católica, nós precisamos ser muito espertos, porque dependendo de onde a gente abrir a boca, a gente mais atrapalha que ajuda, certo? Por exemplo, se nós queremos fazer uma pregação sobre a verdadeira doutrina católica, vamos ter um pouco de senso e vamos fazer na nossa paróquia ou então com alguns amigos, que nem eu estou fazendo aqui, ao invés da gente querer fazer em Aparecida do Norte. Porque eu acho que se eu falasse o que eu estou falando aqui em Aparecida, primeiro que já seria quase impossível chegar lá. Segundo que para eu falar já teria muita dor de cabeça. Terceiro que depois que eu falasse tudo isso aqui, eu acho que o bispo iria me excomungar. Ou seja, para ser católico tradicional hoje, tem que ter uma esperteza alta. Tem que ter um senso de desconfiômetro alto de o que falar, quando falar, de que jeito falar e para quem falar. E aí, nós retornamos ao que São Paulo nos dizia, se eu não me engano, na carta aos Coríntios. The money is the origin of all the evils. O dinheiro é a origem de todos os males, de todos os problemas. Me digam aí uma revolução, algum problema internacional e social que não surgiu por conta de dinheiro. A gente demora para pensar porque não tem. Sim, pode ser uma guerra? Mas a guerra surge por interesse econômico ou político. Tem dinheiro por trás. Concorda? É. Sim, já sei. Acho que Pode falar. o, qual é o nome? O que originou todas as revoluções protestante. O nominalismo, Não é nominalismo, não. renascentismo. Isso, Renan, isso. Muito bem. Veja, você começa a querer voltar com que imagine que existe um certo tipo de arte que ninguém vê faz 1000 anos e de repente você quer fazer com que os pintores apreciem aquela arte. Só que os pintores não apreciam mais. De que forma você vai fazer os pintores pintarem o que você quer, sendo que eles não querem? Pagando. De início você tem que pagar. Chegará um tempo que eles vão gostar e vão pintar por livre espontânea vontade. Mas vai chegar, mas no início, você tem que pagar. Capiche? Vejam, por que que eu digo que o dinheiro é a origem de todos os males? Jesus Cristo é claro. Ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. E é aqui um ponto-chave para entender. O Bilbo, ele tinha muito dinheiro. Ele fazia coisas erradas? Não. Mas ele estava caindo na doença do dragão, a mesma doença que Thorin iria cair anos depois. Um ano depois, no caso. Anos depois eu falei errado, mas são capítulos depois, lá no final do livro. A mesma doença que Thorin caiu, Bilbo estava quase caindo.
E o Gandalf, ele liberta Bilbo disso. Ele liberta o Bilbo disso. Ele liberta como? Chamando para ação de retornar à tradição. Retomar Erebor, retomar a Igreja Católica tradicional, antiga. E o Bilbo, os anões, eles desprezavam o Bilbo. O tempo todo você vê o Bilbo sendo desprezado. O Bilbo deu conta de ser maior que todos. Por quê? Porque ele conseguiu vencer a si mesmo e ao ouro. São as duas vitórias mais difíceis de você conseguir. Quando não, nós não somos santos ainda. Se chegasse alguém e dissesse assim, olha, você tem aqui 100 toneladas de ouro e eu dou para você se você deixar de ser católico por um ano. Se nós não estamos enraizados, a gente até pensa, mas será? E é provável que vai ter gente que vai cair. Então a tentação do dinheiro é extremamente pungente. Porque quem tem dinheiro tem poder, concordam? Se você tem dinheiro, você faz qualquer coisa nesse mundo. Não é só pelo gosto de ter dinheiro. Concordo. Hoje, para você mandar no mundo, para você ser um senhor desse mundo, você já precisa de duas coisas: dinheiro e tecnologia. Muitas vezes nem tecnologia, só o dinheiro mesmo. E o Bilbo venceu. E o que é melhor, ele venceu a si mesmo. Viver as tradições familiares dele era ruim? Não, ele estava vendo do jeito errado. Ele não estava colocando em prática essas virtudes que ele aprendeu nessa aventura. E essa aventura, gente, é a nossa vida, beleza? É a nossa vida. Quando, como que a aventura começa? Ela começa com o Bilbo saindo de casa. E ela termina com o Bilbo chegando em casa. Ou seja, a nossa aventura começa quando nós saímos de Deus. A nossa aventura começa quando nós somos batizados. Nós saímos daquela água, quando a gente tira a cabecinha da criança da água, ela está saindo daquela água benta, saindo de Deus e entrando no mundo para lutar no mundo. E quando ela morre, ela deixa o mundo e volta para o lugar que ela nunca deveria ter saído, que era Deus. Mas ela volta totalmente diferente. Percebam que a vida não é brincadeira. Como eu falei, nós devemos tudo isso a um piolho. E eu quero que quem saiba a história do piolho não conte. E quem não saiba a história do piolho, que me dê algum palpite de por que, que nós devemos agradecer ao piolho. O piolho participou lá na guerra, quando o Tolkien estava lá na guerra. E aí, vocês já ouviram a Batalha do Somme, na França? A batalha. Deixa eu escrever aqui, que é mais fácil escrever do que falar. A batalha. A Batalha do Somme, na França, foi a batalha mais sangrenta da história da França e da Primeira Guerra Mundial. Ela só perde para a Batalha de Stalingrado, na segunda. Ô, Que é Isaac, uma. Oi. eu vou ter que ir, viu? Aguenta só um segundinho que acabando o piolho eu acabo, entendeu? Tá. E uma batalha, gente, nós temos a impressão de que uma batalha é que nem nos filmes, né, nos livros. Dura ali um dia, dois e acabou. Não. Isso eram as batalhas antigamente, que era de espada, arco e flecha. E ainda assim a guerra durava anos. A batalha do Somme durou, se eu não me engano, 6 meses. O Tolkien, ele participou de parte da batalha, mas teve um momento que ele foi picado pelo piolho de trincheira. E a febre de trincheira
ela te dava febre, náusea, dor de cabeça, visão turva, vômito, ânsia. Então não tinha condição de lutar. O piolho infectado picou o Tolkien, ele ficou doente e teve que voltar para a Inglaterra. Entenderam por que a gente tem que agradecer esse abençoado piolho que picou Tolkien para que ele não morresse naquela batalha? Porque, gente, o Tolkien, antes dele ir para essa batalha, ele tinha um grupo de amigos que nem o nosso, igualzinho. Pode ir, João. Meio que já acabei agora. Valeu, Ele tinha. tchau. Tchau, tchau. Até semana que vem. Até. Ele tinha um grupo de estudos igualzinho ao nosso, tá? Qual era a diferença? Eles escreviam histórias. Então, eles escreviam, marcavam alguns dias na semana, iam pro bar, fumavam cachimbo, bebiam cerveja, discutiam, conversavam. E do grupo todo, só voltou ele e outro amigo. Tipo, das 7, 8 pessoas que tinha no grupo, voltou ele mais um. O resto tudo morrendo nessa batalha. Então a chance dele ter morrido junto é alta. Era altíssima. Entendeu? Bom, pessoal, nós fechamos a nossa aula aqui, tá bem? Eu agradeço muito a presença de todos.